Eu quero lembrar que também se produz ciência na educação e também se produz ciência na educação física e no ensino da educação física. É isso que o nosso grupo, o grupo de pesquisas em educação física escolar da Faculdade de Educação da USP, tem feito já, este é o 17º ano. Então nós estamos lá num esforço danado, há muitos anos, muitas pessoas envolvidas, esse é um trabalho coletivo, temos buscado produzir uma educação física que possa dialogar com este momento que nós vivemos. Só que isso não acontece do nada. Isso acontece a partir das construções que vieram antes da gente, ou seja, muitos professores, muitas professoras que antes de nós estiveram à frente das aulas, estiveram nas escolas, estiveram produzindo conhecimentos importantes que nós, claro, nos utilizamos e nos beneficiamos desse processo, e a nossa contribuição é pequenininha, é um passo a mais nessa direção. E vocês devem ter percebido que nós sempre nos referimos à perspectiva cultural como currículo cultural, educação física culturalmente orientada, ou às vezes currículo pós-crítico, educação física pós-crítica. Mas a gente vai hoje, no encontro de hoje, a gente vai situar essa discussão, dizer para vocês como é que chegamos onde chegamos. É importante que a gente limpe um pouquinho esse terreno, e que a gente tenha a oportunidade de apresentar para vocês os argumentos que nos autorizam chamar as propostas que existem na educação física de currículos e não de abordagens. No nosso entender, quando nós falamos abordagens da educação física, nós estamos nos apropriando de uma forma muito diferente daquela que está no acúmulo de conhecimentos da área da educação. Esse termo se tornou muito conhecido com o trabalho de Maria das Graças Nicolette Mizukami. Ela fez o seu doutorado na primeira metade dos anos 80, lá na PUC do Rio de Janeiro. É uma professora aposentada da Universidade Federal de São Carlos. E a professora Mizukami, a pesquisa dela consistiu em acompanhar professores de diversos componentes curriculares, professores que atuavam no ensino fundamental, naquilo que a gente chamava antigamente de 5ª ou 8ª série, na segunda parte do 1º grau, que hoje a gente chama ensino fundamental, e ela quis analisar como que esses professores interpelavam seus alunos, como que eles se aproximavam dos alunos. E ela produziu uma tese que ficou muito conhecida e que depois foi convertida num livro que se chama Ensino às Abordagens do Processo. O que ela identificou? Que esses professores, essas professoras que ela estudou, no desenvolvimento das aulas, esse detalhe é muito importante, ou seja, durante a ação didática, esses professores trabalhavam com 5 abordagens. A abordagem tradicional, a comportamentalista, a humanista, a cognitivista e a sociocultural. É uma maneira como os professores mobilizavam, organizavam e desenvolviam as ações, é uma maneira como esses professores reconheciam ou não os conhecimentos que as alunas e alunos possuíam, era uma maneira como os professores pensavam a prática pedagógica. Por isso que quando esse termo vem para a educação física, no nosso entender, ele veio meio deslocado. E nós temos trabalhado com a ideia de currículo, por isso que o encontro de hoje se chama Currículos da Educação Física. O que nós temos de currículo? O que é currículo para um autor muito importante no nosso trabalho, que é o professor Tomás Tadeu da Silva, um professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tomás Tadeu da Silva, na sua larga obra, ele vai organizar, ele vai chamar todas as teorias de ensino de teorias curriculares. E ele organiza essas teorias curriculares como teorias tradicionais ou não críticas, teorias críticas e teorias pós-críticas, teorias tradicionais de currículo, teorias críticas de currículo, teorias pós-críticas de currículo. Ele entende que toda teoria de ensino é uma teoria curricular. E hoje a discussão de currículo vai nos dizer que os professores e as professoras, no momento que eles organizam, desenvolvem as ações didáticas, eles fazem isso a partir de uma certa teoria de currículo, de uma certa concepção de organização e desenvolvimento das experiências pedagógicas, mas que tem a ver com 2 questões importantes. A noção de conhecimento que é trabalhada e o sujeito que se quer formar, o sujeito pretendido para uma sociedade.
Muito bem. Colocadas essas duas questões, ou seja, por que nós preferimos trabalhar com currículo, com o termo currículo e não com o termo abordagem, e apresentada para vocês a noção de currículo, entendido currículo como experiência, currículo como processo, currículo como aquilo que efetivamente acontece na escola, mas que ao acontecer mobiliza uma certa ideia de conhecimento e um certo sujeito a ser formado, que a gente pode falar dos currículos da educação física. Então, no nosso entender, lá no finalzinho dos anos 90, aqui no Brasil, nós tínhamos 5 teorias curriculares em circulação, 5 teorias curriculares presentes na escola. Essas teorias, elas convivem. Eu estou me referindo ao finalzinho dos anos 90, porque no começo do século XXI, né, na primeira metade da primeira década do século XXI, que nós nos organizamos enquanto grupo e passamos a desenvolver certas experiências. O que nós tínhamos lá no finalzinho dos anos 90 e que vocês enxergam na escola agora? Nós temos um currículo que a gente chama esportivista, um currículo desenvolvimentista, um currículo crítico e um currículo da educação para a saúde. Nós tínhamos isso lá no finalzinho dos anos 90. E vocês encontram nomes similares, né? Mas nós chamamos dessa maneira para deixar isso bem claro. O que acontece no currículo esportivista? O currículo esportivista, o professor e a professora querem que os estudantes se apropriem da gestualidade de determinadas práticas esportivas. Normalmente aquelas práticas consideradas hegemônicas, vôlei, handebol, basquete, futebol, atletismo e talvez, né, alguma outra manifestação que tem mais a ver com a região, com o lugar, com os professores e professoras que lá estão. Então, estas manifestações, elas são repartidas, elas são distribuídas ao longo dos anos escolares. O professor e a professora se esforçam bastante e organizam tarefas durante as aulas para que essa gestualidade seja apropriada. Os professores e professoras também fazem chegar até essas crianças os valores daquela modalidade, respeito, coletividade, esforço para se superar, desejo de enfrentar desafios, né, competitividade, ou seja, os professores fazem um trabalho que vai constituir um determinado tipo de identidade e que nós vamos chamar aqui de identidades vencedoras. Isso aparece na literatura, na produção da área. Então, nós passamos a ensinar esporte na escola num certo momento da nossa sociedade, onde a sociedade vai deixando de ser, a sociedade brasileira vai deixando de ser agrária exportadora, vai se industrializando, a cidade vai se urbanizando, os intelectuais da época, né, na passagem dos anos 30 para os anos 40, valorizam muito o esporte como forma de educação e esta maneira de entender a escola ela tem uma influência muito grande de um movimento pedagógico chamado escolanovismo. Então nós temos um certo contexto social, nós temos uma certa teoria de base, que é uma teoria curricular tradicional, que é o escolanovismo, nós temos o currículo esportivista, a base teórica do currículo esportivista é a psicobiologia, e nós temos como objeto de ensino, prioritariamente, o movimento, mais especificamente a gestualidade esportiva. Mas não é só isso. Nas escolas vocês também encontram muitos professores e muitas professoras que organizam as aulas com o intuito de favorecer um processo de desenvolvimento motor das crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica. As crianças, na sua maioria, chegam na escola numa certa fase de desenvolvimento dos movimentos, né, uma fase de desenvolvimento motor, e esses professores fazem de tudo, fazem um bom trabalho para que essas crianças lentamente saiam da fase inicial, do estágio inicial das habilidades motoras e alcancem o estágio maduro das habilidades motoras. E tem aquela famosa classificação que todos vocês conhecem, habilidades motoras de manipulação, habilidades motoras de desequilíbrio, habilidades motoras de deslocamento. E aí a gente organiza, né, os programas, organiza os planos de ensino, colocando como objeto prioritário aquela habilidade motora, se inspirando na psicologia do desenvolvimento. Nós estamos situados naquele momento, né, em que aparece essa perspectiva de ensino, essa teoria curricular, nós estamos situados numa sociedade já industrializada, numa sociedade que visava, numa sociedade que responsabilizou a escola pela formação de pessoas
para se dar bem nessa sociedade, para a formação de pessoas que tivessem um espírito desprendido, um espírito capaz de enfrentar desafios, um espírito que fizesse com que elas aprendessem continuamente. É por isso que o currículo desenvolvimentista quer formar identidades competentes. Então, o currículo esportivista quer formar identidades vencedoras, o currículo desenvolvimentista se baseia na psicologia do desenvolvimento, por isso que nós estudamos Piaget, na maioria de nós, né, nos cursos de licenciatura, estudamos Piaget, estudamos Vallon, estudamos Vygotsky, algumas teorias que dão a base para uma explicação de como as pessoas, como a inteligência se desenvolve, como que a motricidade se desenvolve, como que as relações não, né? Como que os comportamentos afetivos e sociais se desenvolvem. Para e passo com a perspectiva desenvolvimentista, com o currículo desenvolvimentista, ganha muita força no Brasil, graças à produção científica, né, gente? Enquanto a perspectiva desenvolvimentista tem uma grande contribuição das teorias do desenvolvimento, né, que eu já mencionei, sobretudo o trabalho de David Gallagher, Gesell e outros, né, Anita Al. No Brasil, sobretudo, a Escola de Educação Física da USP contribuiu muito, a Universidade Federal de Santa Maria também contribuiu muito com essa produção de conhecimentos na área. Nós temos, com muita força, a escola francesa, os estudos da psicomotricidade, que acabam influenciando muito as propostas curriculares no Brasil, e acabam documentadas numa série de livros, né, que eu não vou aqui ficar mencionando, mas para que vocês saibam que nós passamos a olhar as aulas de educação física como aquele espaço que contribuiria não só para o desenvolvimento motor, mas também para o desenvolvimento cognitivo e afetivo social. E enquanto Jean Lebouche, que é vamos dizer assim, uma das pessoas mais importantes nesse trabalho da educação psicomotora, enquanto Jean Lebouche pensava em tarefas motoras, execução motora, e depois colocar as crianças para refletir sobre aquilo, andar numa linha riscada no chão, montar materiais, desafiar as crianças a entrar dentro de espaços limitados, sair desses espaços, etc. Enquanto nós tivemos, né, no Brasil a influência dessas ideias, muitos professores e professoras brasileiros e brasileiras começaram a usar essa mesma teoria, mas de uma outra maneira. E começaram a pensar em brincadeiras, em danças, em outras situações que envolvessem a gestualidade, mas para promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e motor. Eu sofri muita influência dessas 3 escolas que vocês estão, que eu estou aqui falando, e eu me lembro muito bem, quando eu tomei contato com as obras, eu já era professor na Rede Estadual de São Paulo, quando tomei contato com essas obras, e eu me inspirei muito, sofri muito essa influência, e eu passei a trabalhar, por exemplo, com a Amarelinha, falando, olha, aqui eu estou ensinando uma ordenação numérica, né, uma sequenciação numérica, aqui eu estou ensinando também o equilíbrio, aqui eu estou ensinando o respeito às regras. Então, você passa a usar as atividades motoras como meio para... Por isso que aqui no Brasil, essa corrente, essa perspectiva curricular ficou muito conhecida como educação pelo movimento. Ela também tem influência da psicologia do desenvolvimento, ela também coloca o movimento como objeto, ela também quer formar identidades competentes. Competentes no sentido de pessoas que desenvolveram competências para. Ela também está situada numa sociedade moderna, numa sociedade capitalista, e a teoria de ensino, ou seja, a perspectiva curricular que lhe dá guarida, é o tecnicismo educacional. Portanto, é uma teoria também tradicional de currículo. Muito bem. E aí, lá no comecinho dos anos 90, a rede estadual de Pernambuco produz, né, ela vive um momento de redemocratização, o Brasil vive um momento de redemocratização, a rede estadual de Pernambuco produz um documento curricular muito diferente, com pessoas muito competentes, ligadas lá, naquela época, à Universidade Federal de Pernambuco, e ela vai apresentar para a gente uma outra ideia de educação física. E é nesse momento, nesse documento, que aparece esse termo que ficou conhecido como cultura corporal de movimento. Então, fugindo da lógica psicobiológica, nós vemos, graças à influência do materialismo histórico,
graças à contribuição das ciências humanas para a educação física, nós vemos o surgimento de uma proposta crítica para a educação física, aquilo que a gente chama de currículo crítico da educação física, ou seja, o Brasil estava influenciado pela pedagogia histórico-crítica, pela pedagogia crítico-social dos conteúdos, pelas contribuições nacionais e internacionais que diziam que o papel da escola não é reproduzir a desigualdade social. Essa foi a principal crítica à escola capitalista, à escola tecnicista, à escola, né, que se inspirava no escolanovismo ou na pedagogia tradicional. A partir das teorias críticas, o papel da escola era formar criticamente os sujeitos para que eles pudessem transformar a sociedade. E elas trabalhavam a partir de um marcador muito importante, que é o marcador de classe social, que, como vocês sabem, ele é bastante abordado naquele movimento chamado crítico reprodutivista, naquele movimento que foi se inspirar no marxismo para pensar o papel que a escola desempenhava na sociedade francesa, na sociedade americana e na sociedade brasileira. Mas o Brasil não teve exclusivamente Saviani e Libani. O Brasil também teve, nesse momento, uma grande contribuição da produção do professor Paulo Freire. Ou seja, enquanto Saviani e Libani desenvolviam uma pedagogia crítica numa certa direção, com um certo compromisso, o professor Paulo Freire também desenvolveu uma pedagogia crítica também chamada educação popular. Então, para o professor Paulo Freire, o contexto de vida das crianças, o contexto de vida dos estudantes era o conhecimento principal, o conhecimento inicial do currículo. Enquanto que para as pedagogias a pedagogia histórico-crítica, né, ou seja, a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a pedagogia histórico-crítica, a prática social daquele conhecimento é diferente. O conhecimento da realidade e a prática social daquele conhecimento são questões distintas. O importante é que essas duas produções, felizmente, inspiraram também alguns professores, algumas professoras de educação física a produzir trabalhos críticos na área. E aí você tem o rompimento, como eu disse, com a psicobiologia, você tem uma influência muito grande do materialismo histórico na educação física, porque essa perspectiva é que se tornou a predominante. Você tem a substituição do objeto da educação física, não mais como movimento, mas sim cultura corporal de movimento, para falar a verdade, né? Uma reflexão pedagógica sobre a cultura corporal de movimento. Você tem aí uma valorização do conhecimento científico. Por quê? Na pedagogia histórico-crítica, o conhecimento científico instrumentaliza as pessoas para uma intervenção mais elaborada na sociedade. E, finalmente, o cidadão pretendido, a cidadã pretendida são as identidades, ou seja, as identidades projetadas são as identidades emancipadas. É por isso que a maioria de nós vai dizer formar o cidadão crítico, o cidadão autônomo, o cidadão emancipado, o cidadão consciente, são termos que aludem a um projeto de sociedade, a um projeto de formação de pessoas que visa mudar a maneira como as pessoas e como as relações acontecem na sociedade. Então, foi um movimento muito importante, não foi só na educação física, foi em vários componentes curriculares. Você tem toda uma produção curricular no estado de São Paulo, eu me refiro à rede estadual, lá na década de 80, que sofre bastante influência das pedagogias críticas. Muito bem, gente, mas nós não somos assim, né, sequenciados uma coisa atrás da outra, uma coisa de cada momento. Como diria, né, um historiador importante chamado Eric Hobsbawm, as coisas vão acontecendo simultaneamente. E no meio desse movimento você já tem uma transição, a gente entende assim, uma transição da sociedade capitalista para a sociedade neoliberal, e você tem uma outra proposta da educação física, uma outra perspectiva curricular da educação física que quer formar pessoas que saibam organizar e executar uma certa rotina de exercícios físicos visando um certo ideal de corpo, um certo ideal de sociedade baseado na saúde corporal. Então, você percebe nas propostas, nos documentos oficiais, a partir do finalzinho dos anos 90, então, por exemplo, a partir dos parâmetros curriculares nacionais, você percebe cada vez mais os documentos curriculares da educação física se alinhando à educação para a saúde.
Então, você tem documentos recentes da educação física brasileira que vão fazer um alinhamento lá com a educação para a saúde. Um exemplo desse é o currículo paulista. Então, há algumas competências lá previstas, algumas habilidades previstas que têm como intenção formar pessoas que adotem um estilo de vida fisicamente ativo. Você tem, então, uma recuperação do discurso higienista lá do começo do século. Você tem uma preocupação com a adoção de hábitos saudáveis, seja na alimentação, seja no asseio, seja, né, na rotina de atividade de exercícios físicos, e você tem, né, o sonho de formar, eu estou colocando sonho porque isso é muito difícil, né, mas a intenção, o desejo de formar pessoas que zelem pela própria rotina de atividades físicas, e aí a literatura vai chamar isso, né, de identidades saudáveis. Então, é aquela ideia de que você se torna a pessoa responsável pela sua própria saúde. Cabe a você, portanto, né, adotar todos os cuidados, cabe a você zelar para que isso aconteça. Bom, esta pedagogia, ela surge no meio de uma sociedade neoliberal. Ela é inspirada por um movimento chamado neotecnicismo educacional, ou seja, se alinha à pedagogia das competências, não cabe aqui ficar definindo isso, quem sabe num outro momento, mas a pedagogia das competências quer formar pessoas que, diante de situações novas, saibam resolvê-las. A pedagogia das competências concentra toda a responsabilidade nas atividades que o professor desenvolve para que isso aconteça, ou seja, ela, na visão de muitos críticos, eu entre eles, ela desvaloriza o conhecimento, ela coloca a atividade que a pessoa vai fazer em primeiro lugar. A base teórica da psicologia, da pedagogia das competências, portanto, do currículo da educação para a saúde, a base teórica é também a psicologia do desenvolvimento. Ela sofreu uma grande influência, como vocês sabem, por aquela tipologia dos conteúdos de ordem conceitual, atitudinal e procedimental, que é uma terminologia que todos vocês conhecem. E ela recupera o exercício físico como objeto de estudo da educação física escolar. Então, amigos e amigas, uma coisa é trabalhar na perspectiva esportivista, no currículo esportivista, outra coisa no currículo desenvolvimentista, outra coisa no currículo psicomotor, outra coisa no currículo crítico, outra coisa no currículo da educação para a saúde. Vocês escutam essas coisas, isso parece muito confuso, mas isso acontece na prática. Na prática, a maioria de nós mistura um pouco essas coisas. Eu, durante os 17 anos que trabalhei na escola, eu misturei muito essas coisas. Eu fazia trabalhos que às vezes com os pequenos eram mais na perspectiva psicomotora ou desenvolvimentista. Depois, no ensino médio, eu trabalhava mais na perspectiva da educação para a saúde, porque aí eu discutia aquelas questões do anabolizante, do desenho do corpo, etc, etc, etc. E às vezes lá no meio termo, né, entre o 6º ano e o 9º ano, eu trabalhava, né, o ensino das modalidades esportivas. Porque, afinal de contas, eles tinham que competir, porque, afinal de contas, eu queria levá-los para participar dos eventos, né, das competições escolares, que eram muito presentes na época em que eu estava na escola, né, que já faz algum tempo, mas não faz tanto tempo assim. Bom, e, gente, estas 5 propostas, elas conviviam no finalzinho dos anos 90, elas conviviam, vamos dizer assim, de uma forma um pouco conflituosa, né, porque os professores e professoras passaram a se dar conta, né, de que ora trabalhavam de um jeito, ora de outro, se confundiam ou usavam a terminologia de uma perspectiva para fazê-la para fazer outra coisa, ou o pior, né, pensavam que era bom misturar tudo, né, e trabalhar com o que tem de melhor. Eu já vi até pessoas, né, professores universitários defendendo isso, né, que tem que pegar o que tem de melhor em cada coisa, e nós estamos dizendo que isso não é possível, que isso acontece, mas quem sofre com isso são os estudantes, são as estudantes que padecem diante de um currículo que é super confuso, uma perspectiva que na literatura a gente tem chamado de uma perspectiva Frankenstein, né? Ou seja, você pega a cabeça de um, o braço de outro, a perna do outro e sai monstro no final, né? Ou seja, se nós estamos valorizando a ciência, se nós estamos valorizando professores e professoras que sabem aquilo que estão fazendo, que organizam e desenvolvem ações didáticas com uma certa organização e com alguma fundamentação, a gente precisa afirmar para vocês que é complicado defender que as coisas possam se misturar. Pois bem, lá no finalzinho dos anos 90, para falar a verdade, bem no comecinho deste século, do século XXI,
um grupo de professores e professoras, cientes dessa confusão que estava estabelecida, passam a frequentar um curso de extensão que foi oferecido como a cada 2 anos, né, gratuitamente lá na Faculdade de Educação, em que nós começamos a fazer uma discussão naquela época a partir dos estudos culturais e do multiculturalismo crítico. Por quê? Estas não são teorias tradicionais do currículo, estas não são teorias críticas do currículo. Os estudos culturais e o multiculturalismo crítico são teorias pós-críticas, porque eles trabalham com outra ideia de cultura, outra função de linguagem e outra ideia de conhecimento. As teorias pós-críticas não querem a transformação da sociedade. As teorias pós-críticas, elas olham para a cultura, porque elas entendem que a cultura está no centro do processo. Então não é mais o aluno, não é mais o conhecimento científico, não é mais o método de ensino. O que está no centro do processo, numa perspectiva curricular pós-crítica, seja na matemática, na língua portuguesa, nas artes, na história, na geografia ou na educação física, é a cultura. Estes professores e professoras começam a estudar essas teorias, que não são teorias de educação física, não são teorias curriculares de educação física, e começam a pensar, bom, a partir do estudo, dos estudos culturais, do multiculturalismo crítico, e com o passar do tempo, do pós-estruturalismo, do pós-modernismo, da teoria queer, das filosofias da diferença, dos estudos feministas, dos estudos de gênero, ou seja, a partir desse referencial bastante potente, que nos apresenta uma outra ideia de explicação, né, uma outra forma de explicar esta sociedade, a partir da ciência de que nós estamos falando de uma sociedade neoliberal, de uma sociedade globalizada, de uma sociedade multicultural, de uma sociedade democrática e de uma sociedade profundamente desigual. Nós estamos entendendo que essa sociedade é bem diferente daquela sociedade que existia lá nos anos 90, quando essas teorias que eu acabei de mencionar circulavam. Diante disso, esses professores e professoras estudam essas teorias e começam a pensar em práticas, e começam a fazer os primeiros experimentos de uma educação física que não mais dialoga com as teorias tradicionais do currículo, não mais dialoga com as teorias críticas do currículo, e uma educação física que começa a dialogar com as teorias pós-críticas do currículo. E aí, alguns desses professores e professoras ingressam nos programas de pós-graduação, na Faculdade de Educação ou em outros lugares, e começam a pesquisar de maneira sistematizada, empregando métodos científicos, por isso que se chama ciência, o resultado desse processo, conhecimento científico. E aí, claro, os métodos científicos nas ciências humanas, eles são de outro tipo. Eles trabalham com etnografia, eles trabalham com análise de discurso, eles trabalham com pesquisação, ou seja, há outros métodos que nos permitem analisar e desenvolver, ou seja, depende do tipo de pesquisa, mas analisar o problema, estudar o problema e produzir respostas originais para aquele problema. E aí começa uma produção científica que, como vocês estão vendo, se dá a partir das experiências realizadas pelos professores e professoras. Por isso que eu insisto que é um trabalho coletivo, um trabalho feito a muitas mãos, um trabalho que não tem uma autoria exclusiva. Ou seja, todas essas pessoas, cada uma do seu modo, cada uma com o seu referencial pós-crítico, tem contribuído com a produção de conhecimentos nesse campo, nessa teoria curricular, que nós chamamos educação física cultural, culturalmente orientada, currículo cultural, currículo pós-crítico, ou simplesmente educação física cultural. Então, esta outra perspectiva, gente, ela trabalha com certas ideias de conhecimento, com certos referenciais teóricos, e ela quer formar um outro tipo de sujeito. Nós tínhamos sugerido a Janaína que encaminhasse para vocês os vídeos para que a gente pudesse fazer um diálogo a partir já de um trabalho de um trabalho prévio que vocês poderiam ter feito. Fica isso para a próxima semana sem problema nenhum. Mas o centro do processo é entender, olha, nós não estamos mais falando de cultura corporal de movimento, nós estamos falando de cultura corporal. Nós não estamos mais falando de uma escola que quer formar pessoas para competir, de uma educação física, de uma escola, ou de uma escola que quer formar cidadãos hábeis, ou de uma escola que quer formar cidadãos desenvolvidos, ou de uma escola que quer quer combater a obesidade. Nós estamos pensando numa educação física inserida na área das linguagens e que
é importante para que as crianças, jovens, adultos e idosos entendam e saibam ler as práticas corporais que acontecem na sociedade, ou seja, a ocorrência social das práticas corporais, e possam reelaborá-las dentro da escola e fora da escola. É por isso que a educação física cultural, ela se situa na área das linguagens. As práticas corporais, brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas são tomadas como textos da cultura, passíveis de leitura, passíveis de ressignificação, passíveis de produção. Isso acontece no cotidiano das pessoas também, não só na escola. O campo de inspiração são as teorias pós, várias teorias pós, e o objeto de ensino, objeto de trabalho do professor é a cultura corporal, sem movimento, cultura corporal. Nós entendemos cultura corporal como toda a produção discursiva, verbal e não verbal sobre as práticas corporais. O hino de um time de futebol, uma regra do judô, uma forma de brincar de nunca três, uma maneira que o professor se refere às crianças ao professor durante aquele jogo, ou seja, saber que existe café com leite, pelo menos é um termo que a gente usa muito aqui em São Paulo, saber que existe café com leite, isso é uma coisa da cultura corporal. Saber o que significam aqueles elementos que estão num escudo de uma camisa de futebol, isso faz parte da cultura corporal. Saber por que uma torcida provoca a outra xingando de uma determinada maneira, isso faz parte da cultura corporal. Um olhar preconceituoso sobre quem dança funk, ou sobre quem joga sinuca, ou sobre quem solta balão, isso também faz parte da cultura corporal. Tudo isso é conhecimento que pode circular na escola. Observem que eu disse o termo circular na escola. A perspectiva cultural da educação física ainda está buscando explicações sobre como se dá o processo de aprendizagem. A perspectiva cultural da educação física ainda tem muitas questões a serem respondidas. A perspectiva cultural da educação física ela vem sendo reelaborada cotidianamente por cada professor, por cada professora que desenvolve a proposta. Por isso que nos vídeos que vocês viram, nós usamos o termo artistando o currículo. Nós usamos a expressão escrita currículo, escrita curricular, ou seja, é uma outra maneira de entender o processo pedagógico. Acho que eu fico por aqui, meu tempo já passou.